Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que perdoa, que edifica, que ensina, que liberta, que levanta. Palavra que nos sustenta e palavra que nos coloca de pé. É a palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos orar para iniciarmos esta live. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento onde vai ser anunciada a tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, seja conosco nesta live, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta plataforma. Eu repreendo todo impedimento de ordem espiritual, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos inspira, nos capacita, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz em João, olha só, João, capítulo de número 16. Olha que lindo isso. E quando ele vier, Jesus falando acerca da pessoa, do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, Jesus falando. Do pecado porque não crê em Jesus. Do pecado porque não crê em Jesus Cristo de Nazaré. E da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver a primeira atuação do Espírito Santo está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim: no princípio criou. Então, Deus é criador. Eu vou repetir. Deus é criador. Que Deus é criador. Criou é o verbo para. Deus, ele cria do nada todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos ver aqui Deus, ele criou o mundo físico, o mundo espiritual primeiro. Deus criou os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico aqui. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo pairando. É claro que o cenário ali era um cenário caótico, havia caos, a terra estava no caos. Mas Deus, ele fala no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha a palavra, e haja luz. Deus está tirando a terra do caos. Rabai, decanta rabaçu. Deus está tirando a terra do caos. Olha o poder da palavra. E haja luz, e houve luz. É a palavra. E haja. Apenas uma palavra e tudo se resolve. Apenas uma palavra e tudo muda. Apenas uma palavra e o cenário muda. E o contexto muda. E haja luz. E houve luz. E olha o poder da palavra. Vamos lá, João. Mateus é o evangelho do rei. Marcos, o evangelho do servo.
Lucas, o evangelho do homem perfeito. E João, o evangelho do Filho de Deus. E Atos, o evangelho do Espírito Santo. João, vamos lá. E evangelho significa boas novas, boas notícias. Nós podemos ver que essa palavra evangelho, ela se originou num contexto romano. Quando nós sabemos que no primeiro século os judeus ali estavam sob o domínio de Roma. E os imperadores, eles eram divulgados para o povo, divulgava para o povo uma boa nova, uma boa notícia, o evangelho, de supostos milagres, supostos feitos que o imperador ele fazia. Então, eram as boas novas acerca do imperador, acerca das suas vitórias, dos seus feitos. E Jesus usa esse contexto do evangelho, que são as boas novas do reino, as boas novas de salvação. E quais são essas boas novas? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Rabai, decanta rabassu. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo. Porque a obra expiatória de Cristo, a obra de Cristo na cruz, trouxe salvação. A obra de Cristo na cruz está consumado. Trouxe libertação, trouxe redenção. Ele pagou o preço, a dívida que nós não tínhamos condições de pagar, mas Ele pagou e nos tirou das trevas, e nos tirou do pecado, da escuridão, e nos deu vida e vida com abundância, e nos colocou assentado nos lugares celestiais. Rabai, decanta rabassu, que Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos nos lugares celestiais, assentados nos lugares celestiais. Então Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Porque Jesus, ele disse, as 7 declarações, uma das 7 declarações, eu sou a luz do mundo. Mas vamos lá na palavra, e haja luz. Olha onde o Espírito Santo já nos levou, nos transportou, em João. Olha o poder da palavra. João, capítulo de número 'Deixa eu achar aqui. Podemos. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 2. João capítulo 1. Jesus falando acerca do verbo. E esses dias eu comentei que no capítulo 1, nós aprendemos aqui que no capítulo 1 nós podemos ver 9 maravilhosos títulos de Jesus em apenas um capítulo. No versículo 1, no princípio era o verbo. E esse era não quer dizer que ele deixou de ser. Não é isso. Quer dizer que ele é.
Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, primeiro título de Jesus, ele é o verbo. E que princípio que é esse? Nós lemos lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, no princípio era o verbo. Jesus é criador. Nós podemos ver a atuação do verbo na criação. E haja luz, e houve luz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, ele é o verbo. E o verbo é o quê? É a ação de Deus. Primeiro título, o verbo. O verbo. Segundo, a vida. Ele é a vida. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Primeiro verbo, segundo vida. Terceiro título, ele é luz. Quarto título, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha que lindo, o Filho unigênito, amado. O Filho unigênito. Então, ele é o verbo, ele é a vida, ele é a luz, ele é o Filho unigênito. O quarto título, o quinto título de Jesus. Ali, quando no dia seguinte João Batista viu Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o Cordeiro do judaísmo, mas o Cordeiro de Deus. É claro que o Cordeiro do judaísmo apontava para o Cordeiro de Deus. Amém? Então, o marketing de João Batista era Jesus. João fazia marketing de Jesus. Essa é a missão, o papel da igreja. Não é fazer marketing de nós mesmos, não, como nós estamos vendo aí, mas o marketing de Jesus. Precisamos fazer marketing de Jesus. Amém? Quinto, o Cordeiro de Deus. Sexto, o Messias. E era André, irmão de Simão, Pedro, e um dos que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. Sexto título, Messias. Olha só. Sétimo, Filho de Deus. Oitavo, Rei de Israel. E nono, Filho do homem. Então, Jesus é o verbo, é a vida, é a luz, é o Filho unigênito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Rei de Israel, é o Filho do homem. No capítulo 2, as bodas ali de Caná, Jesus ele transforma a água em vinho. E no versículo 2, a Bíblia vai dizer, está escrito, que Jesus, e foram também convidados, Jesus e os seus discípulos. Eu quero abrir um parênteses e falar para você que o segredo é convidar Jesus. O segredo é convidar Jesus. E o vinho simboliza a alegria. Se você convidar Jesus, vai ter alegria na tua casa, no teu lar, na tua alma. Eu não estou falando que não vai ter luta. No mundo tereis aflições. Mas em meio à luta, Jesus vai te dar paz, vai te dar alegria. Vai ter alegria no teu lar, na tua casa, porque o segredo é convidar Jesus. Amém? Então, o Evangelho traz alegria na alma. O Evangelho traz alegria no coração. Então, eu aprendo isso. E o Evangelho transforma. No capítulo 2, ainda Jesus purifica o templo. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. E você, nós somos o templo hoje. Nós somos templo do Espírito Santo. E precisamos tirar, amado, do nosso templo todo sentimento negativo, todo sentimento contrário, para que a palavra, para que Cristo habite no meu, no seu e no nosso coração, para que Ele seja o centro.
em João capítulo de número 3, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Olha aqui. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E unigênito, quando fala unigênito, é a junção de duas expressões. Uni de único e gênito de Gênesis. Significa Gênesis, origem. Significa o único que procede de Deus, o próprio Deus, que possui a mesma essência que o Pai. Jesus possui a mesma essência que o Pai, ele é Deus. Então, unigênito. É interessante nesse diálogo com Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nascer de novo. E nascer de novo, Rabai, Decantarabaçu, é mudar o modo de agir. E nascer de novo é mudar o modo de pensar. E o nascer de novo é mudar o modo de falar. E nascer de novo é mudar os nossos sentimentos. E nascer de novo é mudar os nossos propósitos. E nascer de novo é mudar o nosso comportamento. Rabai, Decantarabaçu. É necessário nascer de novo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos alcançou, a graça nos alcançou. Que lindo isso! Que amor maravilhoso! Que não olha a cor, que não olha a raça, que não olha a condição social, até mesmo o vil pecador é objeto do amor de Deus. Eu vou repetir: até mesmo o vil pecador, o pior pecador, é alvo do amor de Deus. Eu vou mudar essa expressão objeto, porque ninguém é objeto, é alvo. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo da graça de Deus. Nós somos alvo. Que lindo isso. O amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. E foi por você, foi por mim, foi por nós, que o Pai entregou o seu Filho para morrer uma morte e morte de cruz. Você é alvo do amor de Deus. E esse amor nos constrange a nascer de novo. E esse amor nos constrange a perdoar. E esse amor nos constrange a mudar as nossas atitudes, a mudar os nossos pensamentos e recomeçar, e se arrepender, e se converter, e começar uma nova vida. O amor de Deus nos constrange. Que amor é esse que nos abraçou, sendo ainda nós pecadores? A Bíblia vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Mas o amor que nos constrange e nos convida a nos arrepender, e nos convida a se converter, e nos convida a nascer de novo, da água, da palavra, e do Espírito, e do Espírito, e do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence. Esse é o amor que nos constrange. Um amor que nos constrange. Aleluia! Que amor que é esse? O Deus que se fez carne e foi ao Calvário. O Deus que se humanizou, se fez carne. O Deus indo ao Calvário. Isso aqui é forte. Grande é o mistério da piedade. Deus indo ao Calvário por mim e por você. Mas a Bíblia vai dizer que quando Cristo ressuscitou, ele fala assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Mas o seu poder respeita as leis que ele mesmo criou e estabeleceu. Por exemplo, não vou repetir isso aqui,
mas o seu poder respeita as leis que ele mesmo criou e estabeleceu. Por exemplo, Deus respeita o livre arbítrio do homem, porque foi ele mesmo que deu. Por isso, se o homem toma o caminho do erro, se o homem toma o caminho do engano, se o homem toma o caminho da prostituição, do mundo e do pecado, ele nunca poderá acusar a Deus que ele não teve oportunidade. Porque dentro de cada um de nós há uma lei moral dentro de nós. A consciência é uma lei espiritual. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus colocou dentro do ser humano, olha só, dentro do ser humano, para reger a sua vida e dizer, olha isso é certo e é errado. Se você passar, um exemplo, se nós passarmos num farol vermelho, nós vamos saber, isso é errado, nós somos culpados, nós somos responsáveis por ultrapassar os limites. Dentro do livre-arbítrio está isso, a lei moral que Deus colocou dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala, escolhe hoje a bênção ou a maldição, mas escolhe hoje a vida, escolhe hoje Cristo, escolhe hoje a bênção para que viva, porque Ele tem vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus, que lindo isso. No capítulo de então, Jesus ele mostrou para Nicodemos que religião alguma tem condições de transformar o homem. Somente Ele pode nos conceder uma nova vida mediante a fé. Amém? Por quê? Era uma pessoa, os fariseus eram pessoas religiosas. Conheciam o endereço do culto, conheciam o endereço do templo, conheciam as músicas que cantavam no templo, conheciam as liturgias do templo, mas não conheciam o Deus do templo. Nós podemos conhecer o caminho do culto, nós podemos conhecer o endereço do culto, decorar as músicas, a liturgia do culto, conhecer a liturgia do culto, mas possa ser que nunca conhecemos o Deus do culto. Conheciam o templo, mas nunca se relacionaram de maneira íntima e profunda com Deus do templo. E Jesus fala, está aqui quem é maior do que o templo. Então, precisamos se comunicar, se relacionar com Deus do templo, com Deus do culto. Amém? No capítulo 4, nós podemos ver ali aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher. E Jesus falou assim, eu tenho uma água para te dar. E não é a água da religião, não é a água do formalismo, da liturgia. É a água viva. É uma água que vai mudar a tua vida. É uma água que vai mudar a tua história. Amém? E aqui eu quero entrar aqui na mensagem da palavra que eu falei. E haja luz e houve luz. João capítulo 4, versículo 43. Amém? E eu quero que você repita comigo assim. A fé realiza o impossível. A fé em Jesus realiza o impossível. A fé em Jesus realiza o sobrenatural. A fé em Jesus realiza o impossível. Esse é o tema desta mensagem. A fé na palavra realiza o impossível. Aleluia, este é o tema. Amém? Esse aqui é o tema, ó. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei.
cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, cujo filho estava doente em Cafarnaum, cujo filho estava maribundo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Arabai, Ecantrabaçu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Palavra que cura, que salva, que liberta, que perdoa, que edifica, que levanta, que restaura e que nos coloca de pé. Ele ouviu falar da palavra, do verbo de Jesus. E olha só. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, Jesus estava chegando na Galileia. Você crê que Jesus está chegando na tua Galileia? Você crê que o socorro está chegando na tua Galileia? Você crê que a providência está chegando no teu casamento, na tua casa? Você crê? O tema é: a fé na palavra realiza o impossível. E foi ter com ele. Olha só, quando Jesus chega, ele foi ter com Jesus. Eu vou repetir. Quando Jesus chega, ele foi ter com Jesus. Esse é o segredo. É ir ter com Jesus. Meu Deus. Se Deus quiser, hoje à noite eu vou estar ministrando a palavra. Eu já quero convidar você. Nós estamos aqui localizados no loteamento Colina Sintra Franco, na cidade de Socorro, em São Paulo, interior, cidade de Socorro, São Paulo. Nós estamos aqui todas terça-feira, às terça-feiras das 19h30 e domingo das 19h30. E hoje eu estarei ministrando a palavra, pregando a palavra. E venha ser abençoado, venha ser curado, venha ser liberto através da palavra. E eu quero estar ministrando uma palavra poderosa para a tua vida hoje. Amém? Uma palavra do céu. Vamos lá. Então foi ter ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagre, não crereis? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7h, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Que Deus te abençoe e te guarde, e vamos orar. Então, esse é o segredo. A fé na palavra realiza o impossível. Vai, o teu filho vive. Creia na cura, creia na libertação. Para Jesus, nada é impossível. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra do céu aos nossos corações. Meu Pai, obrigado por este tema. A fé na palavra realiza o impossível. A fé em Jesus realiza o impossível. A fé em Jesus, meu Pai, traz libertação. A fé em Jesus traz restauração. A fé em Jesus traz novo recomeço. A fé em Jesus traz cura. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um e cada uma em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E uma ótima semana no nome de Jesus.